como palestrante magno, o professor Eduardo Arruda Alvim, e depois teremos a realização de 2 mesas simultaneamente. Conclamo a todos a assistirem e a participarem. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à doutora Irma Malafaia, que vai comandar os trabalhos. Olá, boa noite a todos. Como o Roberto bem falou, estamos começando a nossa 4ª e última etapa do nosso 5º Encontro Nacional, e eu terei a honra de presidir a mesa na qual será proferida a nossa última palestra magna pelo professor Eduardo Arruda Alvim, cujo currículo dispensa apresentações, e eu queria, inclusive, dizer da minha alegria e da minha honra de poder presidir essa mesa. Como alguns que estão aqui sabem, eu já trabalhei com o professor Eduardo Arruda Alvim e ele foi o meu orientador de mestrado. Então, para mim, é sempre uma grande alegria e ter mais um momento de aprendizado com o professor Eduardo, para quem eu passo, sem mais delongas, a palavra, e ele vai nos brindar com uma palestra sobre a função das cortes superiores. Professor Eduardo, a palavra está com o senhor. Muito bem. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui com vocês, né? Agradecer em especial ao ABDPRO, na pessoa do seu presidente, o professor Roberto Campos Gouveia Filho, na pessoa do seu vice-presidente, o professor Antônio Carvalho, saudar também minha amiga de tantos anos, a doutora Irma Malafaia, né? E dizer o seguinte, olha, eu fui encarregado de falar um pouco com vocês hoje, durante 40 minutos, sobre as funções das cortes superiores, né? E, como não poderia deixar de ser, eu tenho que abordar esse tema focado, né, nas modificações introduzidas pelo Código de Processo Civil. E é justamente, a partir, o título já, de uma certa forma, instiga as nossas dúvidas, né? Porque, quando se fala em funções das cortes superiores, a gente automaticamente pensa no texto constitucional, né? Quando se fala em funções do Supremo Tribunal Federal, nós pensamos no artigo 102, e particularmente, quando se trata de recurso extraordinário, a gente pensa no 102.3. Da mesma forma, quando se fala em recurso especial, a gente pensa no artigo 105.3. Então, no final de contas, o que tem a ver o Código de Processo Civil com isso? Quer dizer, como é que o Código de Processo Civil, lei ordinária, Lei 13.105 de 2015, consegue se imiscuir ou interferir ou redisciplinar, até que ponto é possível o Código de Processo Civil redisciplinar ou remoldar as funções dos tribunais superiores? Uma primeira premissa, a gente tem que partir de algumas premissas, né? A primeira premissa que eu acho interessante partir é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade, a de 2797. Esse julgamento é muito emblemático, porque esse julgamento definiu, né, o que o Supremo entende acerca do 102 e do 105. Na oportunidade, se tratava de uma ação direta de inconstitucionalidade versando um dispositivo do Código de Processo Penal. E esse dispositivo do Código de Processo Penal atribuía competências ao STJ que não eram previstas no artigo 105. E esse dispositivo do Código de Processo Penal, que tratava de que as ações de improbidade contra as pessoas que criminalmente fossem processadas originariamente no Supremo deveriam correr diretamente no Supremo, também de competência originária, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E o que o Supremo decidiu nessa ação direta de inconstitucionalidade de 2797 é justamente isso, que as competências do Supremo são aquelas previstas no artigo 102, as competências do Superior Tribunal de Justiça são aquelas previstas no artigo 105, e que elas não podem ser diminuídas, acutiladas, o que é evidente, pela lei infraconstitucional, mas também não podem ser ampliadas pela lei infraconstitucional, que era justamente o caso desse dispositivo do Código de Processo Penal. Vale dizer, as competências do STJ e do Supremo são aquelas competências previstas na Constituição Federal. Não podem nem ser diminuídas, nem aumentadas pela lei ordinária. Bom, isso torna a nossa indagação inicial ainda mais instigante. O que, afinal de contas, tem a ver
as funções dos tribunais superiores com o Código de Processo Civil, principalmente diante de um contexto em que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente, que as competências do Supremo e do STJ não podem ser tocadas pela lei infraconstitucional. A gente tem que partir de algumas premissas. Essa é uma premissa jurídica. A gente tem que partir de uma outra premissa, que eu diria uma premissa de cunho realístico, né? É sabido e consabido que a criação do Superior Tribunal de Justiça, que se deu pela Constituição Federal de 1988, atendia a reclamos antigos da doutrina, né? O professor Zé Afonso da Silva, no seu livro sobre recurso extraordinário, escrito ainda na primeira metade da década de 1960, já clamava pela necessidade da criação de um outro tribunal, bipartindo a competência, então, adjudicada ao Supremo Tribunal Federal, né? Sugeriu, inclusive, nesse livro Recurso Extraordinário, escrito na década de 60, que esse tribunal se chamasse Tribunal Superior de Justiça. Muito bem. Essa criação veio a se dar só 20 e tantos anos depois, com a Constituição de 1988. Mas é um fato, né? Com a Constituição de 1988, então, bipartiu-se a competência do Supremo e criou-se, então, o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi adjudicada, via recurso especial, a tarefa de dizer a última palavra em matéria de lei federal, remanescendo com o Supremo a tarefa de dizer, via recurso extraordinário, a última palavra em matéria de recursos, em matéria de direito constitucional. Muito bem. A primeira constatação que se faz, e essa constatação é relevante, é que, né, a primeira pergunta que se faz é a seguinte: será que nesses 32 anos de vigência do texto constitucional, o STJ realmente conseguiu resolver o problema de sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, tal como se propunha na década de 1960? Será que realmente esses tribunais, o STJ na sua esfera e o Supremo na sua esfera, estão conseguindo dizer a última palavra em matéria de lei federal, infraconstitucional e de direito constitucional? Eu vou dar 2 exemplos, mas eu já adianto a resposta. Não conseguem. Por N razões, uma das quais é que nós vamos enfrentar em seguida. Vou dar um exemplo que me parece extremamente eloquente. Em 1990 veio ao lume o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. O Código do Consumidor trouxe uma novidade hoje prevista no artigo 373, seu parágrafo 1º do CPC, que é a inversão do ônus da prova, né? O Código do Consumidor, partindo do pressuposto que o consumidor é hipossuficiente, etc., que merece ser tutelado, estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova, né, de tal modo que competisse, então, no caso concreto, ao fornecedor por provar o contrário daquilo que o fornecedor alega. Artigo 6º, inciso 8º, estabeleceu isso como um direito básico do consumidor. Só falou isso. Tudo bem. Surgiram, em torno desse dispositivo, 2 posições doutrinárias completamente divergentes. Uma posição doutrinária, que me parece a mais correta, que é, inclusive, a posição que o Código de Processo Civil encampou no artigo 373, a de que, se eu tenho que inverter o ônus da prova, né, eu tenho que inverter a tempo de que o outro, em detrimento de quem é invertido o ônus, saiba que é invertido o ônus, né? Saiba que foi invertido o ônus. Saiba que é ele que tem que fazer a contraprova e não o outro que tem que provar o que alegou, como é a regra, mesmo em ações envolvendo o direito do consumidor. Então, eu não tenho dúvida que o ônus da prova só pode ser invertido até o saneador. Hoje a lei expressa esse propósito, né? Mas doutrinadores de peso, e para citar um deles apenas eu cito o professor Nelson Neri, né, entendiam o contrário. Entendiam que o ônus da prova podia ser invertido até o momento da sentença, porque regra de juízo. Veja, é uma divergência importante em torno de um dispositivo importante que passou a ter a sua aplicação, vamos dizer assim, de certo modo, estendida para fora das relações de consumo, mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015.
O STJ, durante 25 anos, de 1990 a 2015, até o advento do Código de Processo Civil, tinha acórdãos nos dois sentidos. O STJ, portanto, durante um quarto de século, não pacificou o entendimento sobre o momento adequado da inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, me parece uma prova evidente, como essa tantas outras, de que o STJ, por N razões, né, algumas das quais não vem a pena discutir aqui, mas certamente algumas vêm, não consegue se desincumbir do ônus ou da tarefa, né, de dizer a última palavra em matéria de lei federal. Bom, nós estamos falando sobre funções das cortes superiores, e nós até agora não falamos dessas funções. Né? Me parece que a gente, cada vez mais, né, há um entendimento generalizado, não é que há um entendimento, não é que haja um entendimento generalizado, há uma conscientização, né, de que esses tribunais não são tribunais vocacionados, ou pelo menos vocacionados principalmente a julgar casos concretos. Né? Esses tribunais são, sim, vocacionados a julgar casos concretos, mas a partir desses casos concretos estabelecer parâmetros, estabelecer paradigmas, dizer o direito. Né? Afinal das contas, eles foram criados, pelo menos o STJ e o recurso especial foram criados especificamente para isso, tirando parte da competência antes adjudicada ao Supremo. E eles não estão conseguindo fazer isso. Né? Eles não são tribunais que têm que julgar o caso do Eduardo e do Roberto, do Eduardo e da Ive. Eles são tribunais que julgam o caso do Eduardo, do Roberto, do Eduardo e da Ive, mas como uma etapa necessária para se estabelecer o entendimento da lei federal e, a partir dali, zelar pela unidade do direito. Por isso é que, das várias funções atribuídas aos tribunais superiores, a função mais relevante me parece essa, que eu entendo que é a função nomofilática. É a função de dizer o direito. Né? Muito bem. Aí veio o Código de Processo Civil, e num dispositivo tão criticado por parte da doutrina, tão criticado, estabelece, eu vou mencionar apenas um dentre vários outros dispositivos do Código de Processo Civil, estabelece no artigo 927, inciso 3º, né, cujo o caput do 927 tem uma dicção imperativa, ele diz: os tribunais e os juízes observarão, e o inciso 3º fala, né, das orientações emanadas de recursos repetitivos. Bom, e aí surge o problema, né, e saber, primeiro, se isso está correto, e segundo, se é uma boa solução. Porque o inciso 1º fala das ADINs, das formas de controle abstrato de constitucionalidade. O inciso 2º fala das súmulas vinculantes. Isso já está previsto na Constituição. O problema é o inciso 3º, porque isso não está previsto, ou pelo menos não está previsto de forma expressa na Constituição. Então, a primeira questão é saber, será que esse dispositivo se compatibiliza ou se harmoniza com aquilo que o Supremo decidiu na ADIN 2797, né? Na medida em que os súmulas vinculantes estão lá previstas na Constituição, mas os recursos repetitivos não estão. Né? Será que isso se harmoniza com o texto constitucional? É a primeira questão. E a segunda questão que surge é saber, será que isso foi uma boa solução? Eu vou começar a tratar da segunda questão, depois a gente volta para a primeira. E depois eu queria abordar um pouquinho, na parte final da exposição, soluções similares no direito comparado. O primeiro problema que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Nós temos uma situação que eu ponderei no início, uma situação realista. O Superior Tribunal de Justiça não consegue dar conta da carga de serviço. E, portanto, essa certamente é uma das razões pelas quais ele não cumpre adequadamente o seu papel, que é dizer a última palavra em matéria de lei federal. Nós ficamos 25 anos sem saber se o ônus da prova podia ser invertido na sentença ou tinha que ser invertido até o saneador. De 1990 a 2015, os exemplos se multiplicam. Então, isso é um dado, é um fato, é incontestável. Se vocês forem olhar 2015, 14 há acórdãos nos dois sentidos no STJ. Muito bem. Então, ele não dá conta. Certamente, uma das razões pelas quais ele não dá conta
é a circunstância de que nós temos um Tribunal Superior integrado por 33 ministros, 3 dos quais não julgam, o presidente e o vice-corregedor, né? E que julga 300 mil recursos por ano. Então, alguma coisa de errado tem. Né? Façam as contas e chegam a números estapafúrdios. Se cada processo chegar lá com 2 volumes, são 400 páginas, vezes 300 mil, dá para imaginar qual o número de páginas que o ministro tem que ler por dia. Isso é absolutamente insuscetível, né, de ser resolvido, de que o ministro se desencumba adequadamente disso na ordem prática. Bom, certamente, uma das razões para isso é a multiplicidade de causas idênticas. Não há a menor dúvida disso. Basta consultar as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça e ver que dos 100 milhões de processos em tramitação, 50% envolvem pessoas jurídicas de direito público, cujas discussões são repetitivas ao extremo. 36% envolvem instituições financeiras, cujas discussões são repetitivas ao extremo. Então, a gente começa a ver que tem alguma coisa errada na estrutura. A coisa vem errada lá de trás, na verdade. O nosso recurso extraordinário depois do recurso especial, né, são inspirados no regime do certiorário americano. Mas no regime do certiorário americano, as competências federais são diferentes. Né? A Federação Americana ela se formou de dentro para fora, de fora para dentro. Os estados remanesceram com muita competência. Então, o que sobe para a Suprema Corte via certiorária é muito pouco. Aqui, a nossa federação formou de um Estado imperial unitário para fora. Então, as competências remanesceram aglutinadas com a União. Então, sobe muito mais matéria proporcionalmente do que subiria no equivalente dos Estados Unidos, porque o certiorário, né, as competências estaduais lá são muito fortes, muito grandes, né, muito robustas. Então, como é que, na verdade, eu vejo esse problema? Eu acho que certamente essa quantidade de processos é impeditiva de que o tribunal exerça adequadamente as suas funções. Né? Não é? Eu me lembro que há um artigo na revista de processo do professor Barbosa Moreira a respeito do Código de Processo Civil japonês de 1996, onde ele menciona um professor do Japão, né, que diz, olha, que era o professor Taniguchi, e diz, olha, com 3 mil processos por ano, a Suprema Corte do Japão, com 15 ministros, não pode dar conta de se desempenhar adequadamente. Né? Isso porque no Código de Processo Civil japonês de 96 foi introduzido um sistema parecido com a nossa repercussão geral, ele estava justificando isso. Não é função de um ministro de Corte Superior, que tem que editar decisões paradigmáticas, que sirvam de parâmetros para os outros órgãos do Poder Judiciário, julgar 1000 vezes se cabe a assinatura básica de plano telefônico, julgar 2000 vezes se cabe ICMS sobre transferência de bens do ativo. Né? A partir do momento em que essas orientações sejam estabelecidas, na minha concepção pessoal, né, refletidamente estabelecidas, e eu vou tratar disso, elas devem ser seguidas, elas devem ser naturalmente seguidas. Né? Então, agora, nós temos este problema em específico que nos aflige, que é diferente dos problemas que afligem outros países. Talvez guardem alguma similitude com a Itália, talvez, né? Mas a Corte de Cassação italiana é uma corte enorme, e o nosso STJ tem 33 ministros, quando o próprio prédio foi projetado para comportar 66. Mas não é mudar para 66, na minha opinião, ao menos, que vai resolver o problema do Superior Tribunal de Justiça e permitir que ele possa desempenhar a função de dizer o direito, de orientar as instâncias inferiores. Gente, depois que veio a emenda 66 de 2010, se eu não me engano, né, que mexeu com o processo de divórcio, havia quem dissesse que não cabia ação de separação, que só veio a ser resolvido com o novo código, que o divórcio já estava tão fácil que não tinha por que separar. E outros achavam que era possível o casal querer se separar, cessar o dever de coabitação, fidelidade recíproca, sem romper o vínculo matrimonial. Pois é, várias pessoas me diziam, olha, se alguém aqui vier, eu me lembro de ter conversado com um professor em Franca, e disser que quer se separar, né, da mulher, vier com a mulher aqui consensualmente, disser que quer se separar, eu vou dizer, olha, eu não sei se vai cair, se você vai conseguir. Se cair com o juiz tal, você vai conseguir, se cair com o juiz
outro você não vai conseguir, porque este entende que cabe separação, esse entende que não cabe separação, né? Isso é uma situação, no meu modo de entender, absolutamente intolerável, né? E desvinculada dos propósitos do Constituinte de 1988. Então, eu vejo com relativos bons olhos, e eu vou explicar o porquê, a introdução do 927, inciso 3º. Eu vejo com relativos bons olhos, né, porque eu acho, primeiro, que isso deveria acontecer naturalmente. Segundo, porque isso veio resolver, ou se bem aplicado, e eu vou chegar lá, né, resolve dois problemas. Primeiro, um problema prático, que é um excesso de trabalho, mas não pelo excesso de trabalho em si mesmo, não é por limpar a mesa do ministro que eu estou preocupado. Eu estou preocupado em criar condições para que eles se ocupem efetivamente de julgamentos relevantes, né, cuja apreciação possa efetivamente interessar a nação como um todo e servir de paradigma para os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, esse é a maneira como eu vejo o 927, inciso 3º. Aí vão dizer, puxa, mas é tão diferente do sistema da Common Law, né? Os enunciados de recursos repetitivos são quase como regras gerais e abstratas. Diz lá, cheque prescrito é título apto a ensejar ação monitória. Mas é porque as nossas peculiaridades é que conduzem a isso, né? Não há corte superior no mundo. Vamos falar, já que nós estamos falando em função nomofilática, do Supremo e do STJ como Corte Suprema. Não há Corte Suprema no mundo em que sobre 12 ou 13 mil processos per capita para cada ministro por ano, né? Isso é absolutamente impossível e inviável, né? Então, no meu modo de entender, ainda que essa não seja a solução ideal, eu vou dizer o que eu acho que seria, ou que deveria ter sido a solução ideal, quiçá venha a ser a solução ideal, né? Ainda que isso não seja, né, eu acho extremamente, eu acho que é quase emergencial essa solução, né? Eu me lembro de uma vez ter palestrado a respeito desse assunto, né, em companhia do professor José Maria Teixeira, que é desembargador do Tribunal do Rio Grande do Sul, né, e professor livre-docente da PUC do Rio Grande do Sul. Ele disse, olha, se isso for uma inconstitucionalidade, é uma inconstitucionalidade muito bem-vinda, né? Porque realmente eu não vejo sentido em iterativamente desrespeitar decisões absolutamente sedimentadas no STJ. Para quem é mais antigo, eu dou um exemplo que pode interessar, e você se inclui nisso, Ive, né? Que é depois que o Superior Tribunal de Justiça, na linha do Supremo, né, na linha anterior do Supremo, esse é um exemplo pré-2009, né, tinha ressumulado, porque o Supremo já havia sumulado, que não cabia embargos infringentes em mandado de segurança. Havia tribunais da Federação que continuavam admitindo contra a súmula do STJ. Quer dizer, qual é o sentido que tem isso? Nenhum. O sujeito era obrigado a interpor embargos, porque senão não exauriria a instância, mas ele não ia interpor embargos porque ele ia perder o prazo do recurso especial. Qual é a utilidade disso? Ainda que houvesse argumentos no sentido do cabimento dos embargos infringentes em mandado de segurança, nenhum. Agora, é claro que é um mecanismo esquisito, né? Esquisito no sentido do português mesmo. Por quê? Porque nós estamos atribuindo ao STJ a função de editar quase que normas gerais e abstratas, né? Que quase que e muitas vezes isso é pior ainda, muitas vezes mal redigidas. Há, por exemplo, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça editada no fim do ano passado, né, que diz que mais ou menos o seguinte: ela diz, olha, o fato do motorista estar embriagado não afasta a obrigação de pagamento de seguro de vida, uma coisa assim. É uma coisa esquisita. Por que isso? Afinal de contas, o Código Civil é evidente. Se você agravou o risco, isso exclui a obrigação de pagar o seguro. Aí, quando você vai olhar os acórdãos que deram origem à súmula, então essa é uma primeira advertência, os enunciados de recursos repetitivos, as súmulas, têm que ser interpretados à luz dos acórdãos que deram origem, você vai ver que ali se diz que não é isso. Ali se diz que a só circunstância da embriaguez não afasta a obrigação do pagamento do seguro de vida.
Claro, se o sujeito, ainda que embriagado, ainda que cometendo até crime, está andando a 30 por hora na faixa da direita e é abalroado por um louco em alta velocidade, ele não vai perder o direito ao seguro de vida por causa disso, né? Então, aí há dois complicadores, né? Encartar isso encartar isso dentro do texto constitucional, quer dizer, aonde é que no texto constitucional está previsto que o STJ ou o Supremo podem editar normas gerais e abstratas? Esse é um ponto. O segundo ponto é, e quando for olhar essas ditas normas gerais e abstratas, porque é isso que elas são, né, tem que interpretá-las à luz do caso concreto, né, porque elas são, todo texto é passível de interpretação, e tendo presente sempre os julgados que lhe deram origem, né? Essas normas, elas não se destacam dos julgados que lhe deram origem, elas devem, muitas vezes, sintetizar o que está lá, e muitas vezes, como nesse exemplo que eu dei, sintetizam errado. O que seria a solução ideal se essa não é a solução ideal? A solução ideal, na minha cabeça, passaria por várias modificações. Uma das quais seria efetivamente atribuir ao STJ a possibilidade de selecionar o que vai julgar. Ao que alguns opõem e dizem, mas eu vou estabelecer que o STJ, Tribunal da Cidadania, vai selecionar o que vai julgar? Isso não é elitista? Muito pelo contrário. Atribuir ao STJ a função de julgar aquilo que releva para todo mundo e não para Ive e Eduardo é exatamente o que deve acontecer com o Tribunal Superior. Não é outra razão pela qual o Supremo, quando julga um recurso extraordinário, não se ocupa de fato, súmula 279, o STJ, quando julga um recurso especial, não se ocupa de fato, súmula 7, o Supremo, quando julga um extraordinário, não se ocupa de cláusula contratual, súmula 454, o STJ também, súmula 5, né? Porque isso é o que interessa às partes, né? Mas a coisa deve ir além, né? Compete a um Tribunal Superior a prerrogativa de selecionar aquilo que interessa para todo mundo, né? Porque, vamos dizer claramente, na impossibilidade de fazer tudo, tem que fazer o que interessa para todo mundo. E mais, é assim que eu posso afirmar com uma boa margem de certeza que funciona em todo lugar civilizado do mundo. De modos diferentes, mas é assim que funciona, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os certiorarios endereçados à Suprema Corte Americana são aproximadamente em número de 8.000 por ano. São julgados 80. E o que acontece com os outros? Eles pura e simplesmente não são julgados. E a Suprema Corte não precisa sequer fundamentar porque eles são julgados. E ninguém discute isso, né? Mas não há parâmetros? Há parâmetros. As Federal Rules têm parâmetros. Por exemplo, se uma questão não chegou a ser suficientemente debatida nas instâncias locais, a Suprema Corte pode reputar que não é o momento dela apreciar aquilo. Mas ela não precisa declinar esse motivo. Eu me lembro de ter visto um certiorari recusado há uns dias, que é um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo. Todo o sistema judiciário americano usa um sistema de inteligência artificial, todo o sistema americano usa um sistema de inteligência artificial que permite avaliar a periculosidade do preso para saber se ele pode ter a progressão penal ou mesmo, eventualmente, o direito a habeas corpus, né? E um determinado fulano, no estado de Wisconsin, levantou a circunstância de que esse sistema de inteligência artificial se utilizava de critérios racistas, né? Considerando latinos e negros mais perigosos, né? O assunto foi julgado pela Suprema Corte de Wisconsin e foi rejeitado a arguição. Foi interposto o certiorari, rejeitado pela Suprema Corte Americana. Puxa, mas rejeitado um assunto dessa importância, dessa magnitude, certamente chegará lá. Mas como é o primeiro estado onde isso foi discutido, certamente terá sido essa a razão pela qual eles reputaram que não era o momento da matéria chegar lá. É claro que no Brasil a gente não pode, diante do artigo 93, inciso 9 da Constituição, pensar numa solução similar.
Aqui todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena de nulidade. Mas já se fala, pelo menos desde 1990, e antes disso havia na Alemanha em significação fundamental, o Código de Processo Civil japonês prevê o equivalente à nossa repercussão geral, assim é também na Itália, né? Então, já que não é possível julgar tudo, principalmente nós que copiamos o nosso regime do sistema americano, sem atentar para a circunstância de que a nossa federação se formou de um modo completamente diferente e as competências dos estados aqui são mínimas se comparadas às competências dos estados federados nos Estados Unidos, né? Ou a gente estabelece, francamente, né, um sistema de repercussão geral e isso passa a funcionar no âmbito do recurso especial, como há 2 PECs em tramitação para esse fim, ou a coisa não funciona. Por que se seguiu esse caminho do 927, inciso 3º? Certamente porque PEC é mais difícil de aprovar, né? Enfiaram isso aqui no 927, inciso 3º. É de constitucionalidade duvidosa? Vamos dizer que seja de constitucionalidade duvidosa, mas na minha cabeça isso deveria acontecer naturalmente, né? Eu, como fosse integrante do Judiciário, ainda que eu pensasse diferente, eu não iria bater de frente com orientações firmadas em recursos repetitivos, ou mesmo orientações firmadas em sede de embargos de divergência, hipótese que inexplicavelmente não está no artigo 927 formalmente, mas eu acho que deve ser seguida também. Acho que isso é prestar um desserviço para o país. Então, se vocês me perguntarem formalmente o que eu acho do 927, inciso 3º, eu acho um dispositivo de constitucionalidade duvidosa, né? Mas eu jamais deixaria, mesmo que não existisse o 927, inciso 3º, fosse eu integrante do Judiciário, de seguir essa orientação. Eu acho que é bater na sua orientação pessoal contra orientações sedimentadas das cortes, às quais o Constituinte, né, atribuiu a tarefa de dizer a última palavra em matéria de lei federal, é prestar um desserviço ao país. É claro que nós vivemos num regime, num movimento pendular, né? Nós vivíamos um movimento de extrema dispersão que o Código de Processo Civil tentou concentrar e limitar. Bom, isso conduz a um problema, né? Eu acho, por exemplo, que o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça foi muito econômico, né, vamos dizer assim, ao estabelecer as pessoas que podem solicitar revisão das orientações firmadas em recursos repetitivos. Afinal de contas, o regimento interno atribui essa tarefa ou aos próprios ministros de ofício ou ao Ministério Público Federal, né? Isso me parece um pouco, mas é um movimento pendular que tende, na minha cabeça, a se estabilizar. Agora, se tudo isso que eu disse é, de certa forma, verdade, eu acho que é, porque lastreado em fatos e números, eu acho que um outro dado tem que ser ponderado. Né? E eu faço menção, em particular, a um julgamento relevante, que é a da reclamação 4335, oriunda do Acre. Né? Essa reclamação ela é muito emblemática, porque essa reclamação 4335... Eu vou pedir licença um minuto, senhores. Só um minutinho só, senhores. Nessa reclamação 4335, oriunda do Acre, passou-se a seguinte situação na ordem prática. Havia um julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde se havia decidido pela inconstitucionalidade de um determinado dispositivo que impedia a progressão da pena no caso de crimes hediondos. E um determinado fulano, então, foi lá no Acre e pleiteou perante o magistrado que se fosse dada, então, a progressão da pena para o caso dele, diante da decisão do Supremo. O Supremo decidiu, e o senhor tem que observar. E o juiz do Acre disse, não, essa decisão do Supremo foi proferida só em recurso extraordinário, controle difuso, portanto, então opera efeitos inter partes, e, portanto,
né, essa decisão não me atinge, eu não sou obrigado a respeitar. Bom, essa decisão do juiz do Acre originou a reclamação 4335, né, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence. Essa reclamação ficou em julgamento no Supremo entre 2006 e 2014. E por 8 votos a 2, o Supremo decidiu o seguinte, que a decisão oriunda de recurso extraordinário opera efeitos interpartes. Opera efeitos interpartes e, portanto, não atinge terceiros obrigatoriamente, não tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, que eficácia erga omnes e efeito vinculante são características próprias do controle abstrato e que, a menos que haja resolução do Senado nos termos do 5210 da Constituição, a lei continua sendo aplicada, a menos que seja incidentalmente reconhecida a inconstitucionalidade no caso concreto pelo juiz do caso concreto. Muito bem. Esse julgamento, como eu disse, foi por 8-2, durou 8 anos e ficaram vencidos 2 ministros. O ministro Gilmar Mendes, que sempre foi pró-objetivação do controle difuso, e o ministro Eros Grau. Bom, sedimentado, entre aspas, esse entendimento, em 2015 e 2016 foram julgadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo, onde se decidiu exatamente o contrário. A essa altura, o ministro Teori Zavascki, que sempre foi pró-objetivação do controle difuso, já havia ascendido ao Supremo Tribunal Federal e prevaleceu nessas 2 ADIs, pelo plenário do Supremo, o entendimento oposto. O entendimento de que as decisões oriundas de recursos extraordinários obrigavam, como as decisões oriundas de ADI, tinham eficácia erga omnes e efeito vinculante, independentemente da resolução do Senado, do artigo 5210, que, portanto, passou a ter só uma função de dar publicidade, como sempre quis o ministro Gilmar Mendes. Algumas observações a esse propósito, então, né? Se a gente atribui uma responsabilidade, essa responsabilidade leva consigo um ônus, né? Não é possível. Eu sou absolutamente, como eu disse, contrário à rigidez com que o regimento interno do STJ estabeleceu a possibilidade de revisão das decisões firmadas em recursos repetitivos. Mas, historicamente, ao longo dos anos, essas decisões podem mudar, né? A Suprema Corte americana, por exemplo, nos fins do século XIX, a respeito da igualdade racial, julgou um caso famoso, onde ela disse equal but separate, quer dizer, era possível, os negros eram iguais aos brancos, mas tinham que sentar em lugares diferentes, usar bebedouros diferentes e assim por diante. Na década de 50, acho que foi em 54, ela julgou o caso Brown versus Board of Education e ali se decidiu por mudar a orientação firmada no fim do século XIX e admitir a plena igualdade entre negros e brancos. Até o advento da crise de 1929, a Suprema Corte americana, né, usava constantemente, invocava a cláusula do devido processo legal, né, para justificar a não intervenção do Estado da economia. A partir da crise de 29, né, durante o New Deal, a cláusula devido processo legal passou a ser justificada, passou a ser invocada para justificar a intervenção do Estado da economia. Então, é possível a mudança de orientação? Acho que o RI do STJ foi muito rígido? Foi. Mas também não pode acontecer o que aconteceu com esse julgado do Supremo. Eles ficam 8 anos decidindo, por expressiva maioria sai o resultado de 8-2, vencidos 2 ministros, aliás, a esse propósito eu gostaria de fazer uma observação final, né? E 1 ano depois eles mudam a orientação, sem qualquer alteração das condições socioeconômicas, né? Gerando uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, a partir do momento, esse é o meu modo de ver, a partir do momento em que se atribui a esses tribunais, quiçá num dispositivo de constitucionalidade duvidosa, como é o caso do 927, inciso 3º, a tarefa de dizer a última palavra, e que essa última palavra passa a ser, quando editada em sede de recursos repetitivos de observância obrigatória, eles têm que refletir 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais quando estão julgando. Porque eles não estão efetivamente mais julgando o caso do Eduardo e do Roberto, eles estão julgando um parâmetro que vai servir para toda a federação, tá? Então, isso me parece uma coisa fundamental. Aliás,
a propósito dessa mudança de orientação do Supremo, é que o Supremo sequer se preocupou, após o advento do Código de Processo Civil, em disciplinar no seu regimento interno os recursos extraordinários repetitivos. Por quê? Enquanto o STJ disciplinou e tratou, o Supremo pura e simplesmente decidiu: tudo que nós fizermos em matéria de recurso extraordinário, ainda que julgado por uma turma singularmente, né, por 5 ministros, e não pelo plenário, passa a ser de observância obrigatória, ou seja, não tem mais por que disciplinar os extraordinários repetitivos, porque eles pura e simplesmente perdem qualquer sentido. Aliás, o 1030, inciso 1º, a linha A, fala que qualquer matéria que seja contrária à orientação firmada em recursos extraordinários julgados pelo Supremo em matéria de repercussão geral, ou seja, todos os recursos extraordinários, né, não devem sequer subir para o Supremo. 2 observações para a gente finalizar, então. Né? Uma observação interessante. A propósito desse julgamento de 8-2 do Supremo, da reclamação 4335, em que ficaram vencidos os ministros Eros Grau e Gilmar Mendes, fica só um registro, né? Um registro que eu reputo relevante. Alguns tribunais, como é o caso do BGH alemão, que é o equivalente ao nosso Superior Tribunal de Justiça, assim, grosso modo, né? Obviamente que pode haver dissenso entre os ministros e julgamentos por maioria votante, mas não é dito, olha, julgaram a favor Roberto, Tiago e Eduardo e julgou contra Ive. Diz que tem voto vencido, né? Mas não diz quem é o voto vencido. Aquele julgado passa a expressar a posição do tribunal. E, na minha opinião, é efetivamente assim que tem que ser. Moral da história, né? Para palavras finais. Acho que, para esses 2 tribunais, o STJ e o Supremo, cada vez mais a função nomofilática tem crescido em importância. Né? E é preciso criar condições materiais para que esses tribunais possam dizer o direito. Tá? E, efetivamente, com 300 mil recursos por ano, 300 e tantos mil recursos por ano, isso é absolutamente inviável. Tá? Não tem sentido, efetivamente, ministros de cortes superiores julgarem 10, 15 mil vezes. Eles passam a ser administradores de gabinetes dos mesmos assuntos, principalmente aqueles que integram as 2 turmas de direito público. Né? São muito vítimas disso. Na minha cabeça, isso deveria acontecer naturalmente. Né? Isso decorre da Constituição. Mas é difícil dizer que o 927, inciso 3º, está embutido na Constituição. Até porque, esse argumento me parece definitivo, o próprio STJ, quando não existia o 927, inciso 3º, né, desde que começou os repetitivos no fim da primeira década desse século até 2015, tinha um entendimento confirmado e reconfirmado de que os recursos repetitivos não eram de observância obrigatória e não admitia reclamação. Então, ele está emprestando força, na verdade, ao 927, inciso 3º, que gera um problema, ou gera pelo menos esse tipo de dúvida. Mas eu acho que, somados os prós e contras, era um dispositivo que se fazia necessário nesse sentido, até para acalmar um pouco a cultura da gente, né? Até para realmente sedimentar o entendimento de que STJ e Supremo, por mais que a gente seja criado para litigar, né? Por mais que haja advogados no Brasil, o Brasil é o país que mais forma advogados, o Brasil forma mais advogados que o resto do mundo inteiro. Né? STJ e Supremo não são terceira instância e não devem resolver o caso Eduardo versus Roberto. Eles são tribunais vocacionados, num primeiro momento, isso tem que ficar mais e mais nítido, né, a dizer o direito, a partir, evidentemente, do julgamento de um caso concreto, mas o objetivo deles não deve ser resolver o caso concreto, isso tem que ser efetivamente arraigado na cabeça das pessoas, enraizado na cabeça das pessoas. Agora, sem repercussão geral, eu tenho a impressão que a gente começa uma reforma meio mambembe. Né? Esses tribunais, é natural desses tribunais que eles possam vir a selecionar as causas que lhes são submetidas, como é assim no Supremo desde a emenda 45, e deverá ser em relação ao STJ, se aprovadas as emendas constitucionais, para uma das emendas constitucionais, ora em tramitação. Né? Acho que doutora Ive, doutor Roberto, são essas as minhas considerações a respeito aí do tema funções das cortes superiores,
que eu diria, então, funções das Cortes Supremas, né? Professor Eduardo, muito obrigada. Fica aqui o meu registro, enfim, parabéns pela excelente palestra. Estamos todos aqui, enfim, brindados com essa aula maravilhosa, como sempre. É um tema muito difícil mesmo, é difícil, às vezes, essa conciliação entre os aspectos práticos que o senhor muito bem colocou, enfim, não podemos desconsiderar os números, a proporção entre processos e ministros, as lides, enfim, repetitivas, de fato, temos litigantes aí, enfim, necessariamente ou não, mas contumazes, e esse aspecto realmente é muito difícil de conciliar com enfim, a prestação jurisdicional adequada. Durante a palestra do senhor, enfim, o senhor sempre traz, né, informações muito relevantes sobre julgados do STJ, do STF, julgados muito importantes. Eu fiquei pensando aqui como o STF já julgou bem há anos atrás, como tinham julgados aí feitos com muita sabedoria, né? A questão da limitação, necessidade de limitação constitucional das funções dos tribunais superiores, enfim, limites aí do controle difuso. Mas, enfim, agora temos que lidar com essa nova realidade, como o senhor bem falou aí de constitucionalidade duvidosa, mas é o que temos, e temos que, enfim, trabalhar da forma mais, eles, inclusive, têm que trabalhar da forma mais responsável possível, porque, como o senhor bem falou, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Eu acho que um dos dispositivos mais importantes do Código, ao lado do 927 em relação a essa matéria, é o 926, né, cuja redação é atribuída ao professor Heleno Streck, que fala que os tribunais têm que manter uma jurisprudência íntegra, estável e coerente. É óbvio que estável não significa imutável, mas as coisas evoluem como evoluíram nesses dois exemplos que eu dei da Suprema Corte Americana agora. É absolutamente inadmissível que um julgado de 8 anos, objeto de reflexões e alentados votos, né, sobre um assunto jurídico, mude um ano depois para orientação absolutamente oposta, sem que se faça nenhuma ressalva, né? Cria uma insegurança jurídica absurda. Você não sabe mais o que fazer no caso concreto. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Exatamente, exatamente. Parabéns mais uma vez. Eu passo a palavra para Roberto, para eventuais considerações finais, para que a gente possa também chamar os painéis. Muito obrigado, professor. Brilhante exposição, como não poderia ser diferente. O senhor trazendo, além de tudo, a sua percepção de advogado, militante nos tribunais superiores, sempre é muito importante. Eu gostaria de perguntar aqui a alguém se tem alguma consideração a ser feita, uma pergunta, uma ponderação. Não sei se há alguma pergunta feita pelo público externo. E alguém quer falar alguma coisa? Não, a gente não tem perguntas. Carvalho, quer falar alguma coisa? Roberto, só agradecer mesmo ao professor Eduardo por mais uma contribuição à BDPRO, e nós esperamos sempre recebê-lo aqui, professor, para que, com seu conhecimento, um pouco mais iluminando o nosso caminho e participando efusivamente da nossa associação. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, muito obrigado a vocês. Então tá ótimo. Nós vamos agora iniciar 2 mesas simultâneas. Muito bem, professor. E peço a todos que fiquem conosco e acompanhem. Estou tentando aqui me dividir em 2 para acompanhar as 2. Tá bom. Vamos ver se eu consigo. Bom, boa noite. Um abraço a todos, então. Até logo. Obrigada, professor Eduardo. Boa noite. Até mais.